Sofrer com pouco armazenamento é algo que todo gamer passa em algum momento da vida. Chega aquele jogo novo e não tem como instalar, seja no PC, no smartphone ou no videogame. Como então fazer um upgrade na nova geração de consoles? Eu comprei mais espaço tanto pro Xbox Series S como o PlayStation 5 e eu quero te contar todos os detalhes de como funciona e quais são as melhores opções. E você já sabe, né? Se você quiser comprar os consoles ou tudo que a gente falar nesse vídeo, tem links na descrição. E comprando por lá vocês ajudam a gente. Outra dica legal é usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão de browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons e ainda cria alertas para você sempre pagar mais barato. Tá aqui embaixo e bora pro vídeo. A Microsoft e a Sony entregaram consoles bem parrudos nessa nova geração. E apesar de parecer que 2 anos já é o suficiente, a verdade é que as grandes empresas nem começaram a entregar jogos utilizando o potencial máximo dos equipamentos. Os mundos estão cada vez maiores, as texturas cada vez mais detalhadas e olha, tem bastante espaço para os jogos continuarem crescendo em seu tamanho total. Só que um dos grandes avanços dos consoles nessa geração também é a velocidade maior de leitura de dados. Tanto Xbox quanto PlayStation usam memórias com o novo padrão PCI Express 4.0, o que possibilita tempos de carregamentos menores e diferentes tipos de leitura de arquivos, ou seja, nada de ficar replicando um monte de textura igual em diversos arquivos pré-baixados, para você conseguir acessar a livraria mais fácil. Agora dá para colocar tudo num lugar só e eles vão lá puxando rapidinho o que precisa. Com isso a gente tem alguns contrapontos, alguns jogos podem ficar menores e outros vão abusar de tudo e ficar muito maiores. Só que de qualquer forma, os dois são mais rápidos. O Xbox Series S e X, por exemplo, tem um SSD interno com velocidade de 2.4 GB por segundo, enquanto que o PS5 tem uma velocidade de leitura de até 5.5 GB por segundo. Apesar da diferença ser grande, isso não quer dizer que o PS5 é muito melhor. Eles funcionam de forma diferente. Afinal, em força bruta de desempenho, quem ganha é o Xbox. Mas tá, isso daí é papo para outro vídeo. O problema é que o processo para expandir esses SSDs também funciona de forma bastante diferente. No caso do Xbox, só existe uma opção oficial que se conecta na parte traseira do equipamento através de um slot dedicado. Ele tem uma velocidade de leitura que pode chegar a até 4 GB por segundo, mas que segue os mesmos valores da memória interna. Segundo a própria fabricante, essa memória da Seagate foi feita junto com a equipe do Xbox para manter o console estável. Existem versões de 500 GB, 1 TB e 2 TB, mas aqui no Brasil o que é fácil de encontrar mesmo é a versão de 1 TB, que custa cerca de R$2.000. É quase o preço de um Series S novo. Já a Sony, ao contrário da Microsoft, decidiu colocar um slot de SSD convencional no seu console e abrir espaço para equipamentos mais comuns. Só que para garantir a integridade do uso e a boa performance, não dá para usar nenhum SSD que não seja PCI Express 4.0. Então, tem que ter essa tecnologia no mínimo. Se você tentar colocar uma dessa, o console nem inicia o videogame. No teste de hoje, então, usaremos uma memória Aorus Gen 4 7000, que é compatível com o console e que tem leitura e escrita até maior do que a do SSD interno do PlayStation 5, atingindo, como o próprio nome diz, até 7 GB por segundo de leitura e 5.000 megabits de escrita. E tem mais um ponto aqui, tá? Ele ainda sai mais barato do que a expansão da Xbox. Esse SSD aqui, ele custa cerca de R$1.700. E se você quiser no futuro reaproveitar no seu PC para poder trabalhar um pouco, pode também. O interessante é que no caso da Sony, o mercado pode continuar puxando inovações sem precisar de um formato específico. Qualquer SSD com a tecnologia PCI Express 4.0 ou maior funciona por aqui. Mas tem alguns detalhes que eu já falo mais pra frente. O que eu quero comentar antes é até fazer uma pergunta, assim, será que tem alguma vantagem no formato da Microsoft? Porque até agora o da Sony parece melhor. Se você tem um Xbox, a instalação é muito mais prática. Você pode colocar e remover o armazenamento a hora que quiser e pronto. A Sony, por outro lado, precisou deixar um espaço bem curto para a expansão do armazenamento do PlayStation, que é bem maior, mas que tem um espaço pequenininho para o SSD. Com isso, alguns modelos de SSD com dissipador de calor não cabem no slot ou precisam que esse dissipador seja retirado.
como a Oro Gen 4 7000 ele foi pensado para ser usado no PS5, ele encaixa certinho por aqui, sem precisar fazer nenhuma alteração. E por falar em tampa, eu preciso dizer que eu tive um belo de um medo aí na hora de abrir esse cara para fazer o upgrade. Como o PS5 ele não tem cola, não tem parafuso ou algo que prenda a tampa, a não ser as travas de plástico, remover essa peça aí é complicado, tá? Você ouve uns barulhos na hora que estiver manuseando ali, fica assim, ai meu Deus, será que eu vou quebrar? E geralmente você não quebra, mas dá medo de quebrar. Uma dica é virar o videogame de cabeça para baixo para ficar mais fácil e colocar a parte com o logo do PS5 voltada para a mesa. Com isso você puxa a aba superior para cima enquanto empurra a tampa toda para baixo. E pronto, daí você já tem acesso ao slot para inserir a memória. Daí é só encaixar e remontar de novo. Com o upgrade feito, qual que é o próximo passo? Bem, no Xbox ele não vai aparecer nenhuma mensagem. Você vai conseguir verificar a memória extra abrindo as configurações, indo em sistema e depois armazenamento. Nessa tela você já tem acesso a todos os dados e pode definir onde quer salvar os seus novos jogos e aplicativos. Como é proprietário e feito apenas para Xbox, o SSD ele já vem 100% preparado para o uso. Talvez seja complicado para quem não é familiarizado, mas se você já joga Xbox há algum tempo não vai ter dificuldade com a expansão. O estilo do sistema minimalista do Play 5, por outro lado, me agrada mais e é mais direto. Você abre a engrenagem na direita da tela, no topo dela, vai até armazenamento e pode fazer as configurações. Inclusive tem uma separação entre jogos de PS4 e PS5, e você pode escolher instalar os games da geração passada no armazenamento interno e os da nova geração no externo, por exemplo, e vice-versa. Isso não tem diferença para o Xbox, que tem uma retrocompatibilidade bem mais ampla, mas esse não é o ponto. O ponto mesmo é, além do armazenamento extra, será que eu ganho alguma coisa, alguma vantagem nos jogos? E a resposta é sim, mas talvez não a diferença que você está esperando. Em nenhum jogo você vai ganhar FPS. Ponto. A taxa de quadros por segundo vai ser a mesma tanto em um como em outro. Os ganhos são no tempo de abertura dos jogos, principalmente no PlayStation 5. Como na nossa máquina a maioria dos jogos são exclusivos, eu testei de PS5 para PS5, tá? Mas para ninguém dizer que eu tô roubando no jogo, eu coloquei um Fortnite aqui nos dois consoles para ver o desempenho. Só vale comentar que eu tô comparando um PS5 com o Series S, e daí o Series S sim, ele tem um hardware um pouco inferior, tá? Um pouco não, até é bastante. Então assim, considerem só aí para meios de teste. No PlayStation 5, por exemplo, o Fortnite demorou 41,54 segundos para abrir com a memória interna e 34,29 segundos no SSD externo, então a velocidade maior deu diferença aí de 7 segundos. Já no Xbox Series S, o tempo de carregamento na memória interna foi de 37,98 segundos e no SSD externo ele caiu para 36,41, então é muito pouco, é uma melhora aí, mas pode ser só a gente que clicou errado ali nos segundos. Seguindo a lista de games de PlayStation, o Spider-Man para PS4 fez 14,74 segundos no armazenamento interno e 13 segundos no externo. O Uncharted The Nathan Drake Collection saiu de 43,8 para 38,9 segundos. E o Astro Playroom saiu de 39 para 33,5 segundos. Então assim, a média de ganho de tempo não é imensa, mas como essa memória aqui tem um tempo de leitura e escrita maior do que o armazenamento interno, você vai sempre ter um ganho ao escolher esse armazenamento aqui. Mas fica atento porque essa experiência pode mudar caso você escolha um SSD com leitura e escrita piores do que o que está interno ali no equipamento. No Xbox, o tempo de carregamento dos jogos tem uma variação muito pequena, é 1 a 4 segundos, assim, é minúsculo. Mas isso se justifica pelo projeto do Memory Card, que foi projetado para funcionar exatamente igual ao armazenamento interno. O Ori and the Will of the Wisps saiu de 49 segundos para 44,8. Esse aí acho que foi uma das grandes diferenças. E o Forza saiu de 21,3 para 18 segundos. Ah, e para você não ficar triste com a Microsoft, porque só dá para comprar esse aí, que é super caro, eu preciso dizer que eu encontrei algumas opções e alguns adaptadores lá no AliExpress para o Series S e Series X. Mas a gente não testou, a gente viu alguns canais recomendando, mas também não conseguiu encontrar estoque deles. Então, tem o link na descrição, mas eu não consegui testar nenhum deles, tá? Enfim, espero ter conseguido mostrar com os nossos testes que apesar de caros, esses SSDs conseguem entregar um desempenho bem legal e até melhorar alguns consoles. O modelo da Aorus que foi enviado por eles conseguiu até melhorar mais o tempo dos jogos. E olha, é um SSD bem legal que eu gostaria de ter até no meu computador. Agora, se vale mais a pena você comprar um Series S novo ou adicionar um SSD, aí é outra discussão que eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês comprariam
outro Xbox Series S ou aumentariam o armazenamento dele para 1 GB? Comenta aí, me fala se vocês gostaram dos SSDs como um todo e se tem alguma dúvida, deixa aqui também. Se você gostou, não esquece de se inscrever e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!